E aí, tudo bem? Se você chegou aqui nesse vídeo, você está querendo ser uma pessoa mais produtiva. Mas antes de começar, eu preciso te fazer 3 perguntinhas para você refletir, que podem ser até um pouco incômodas, mas elas são necessárias. Já que você está em um vídeo de produtividade, eu preciso te perguntar: o que você deseja produzir? Sabendo o que você deseja produzir, me diga quais são as ferramentas e comportamentos necessários para conseguir produzir tal coisa. Em quanto tempo você deseja produzir essa coisa? Você me vem para um vídeo de produtividade, querendo ser mais produtiva, e muito provavelmente você não consegue responder nem a primeira pergunta, porque essa era a minha situação há um tempo atrás. Gente do céu, o que está acontecendo? Isso é um baita de um problema. Essa nossa falta de clareza sobre as coisas. A gente tem a mania de querer ir pela onda. É uma onda de produtividade, entendeu? Todo mundo quer ser produtivo, no final das contas ninguém sabe o que de fato é ser produtivo e muito menos o que querem produzir. E isso é um perigo. A gente tem que ter muita atenção com relação a isso. Eu estava nessa pira da produtividade até o dia que eu resolvi me questionar, no final das contas, o que era produtividade e o que eu estava produzindo. Porque produtividade tem a ver com produção, né? Falei, gente, mas o que é produtividade? O que eu tô produzindo no final das contas? Eu não tinha uma clareza, assim, era tanta coisa que eu tava querendo produzir que eu não tinha uma clareza. E como eram muitas coisas, eu pensei, eu acho que eu entendo produtividade como a capacidade de fazer muitas coisas, mais coisas, em menos tempo. Só que isso tem mais a ver com eficiência do que com produtividade. Quando eu fui pesquisar a palavra produtividade na etimologia da palavra mesmo, ela significa levar adiante, fazer crescer. Ou seja, produtividade é a sua capacidade de começar algo e desenvolver esse algo. Não tem a ver com tempo, não tem a ver com... Não. Isso pode ser eficiência, que por sinal, quanto mais você produz, mais eficiente você se torna. Mas a produtividade em si, eu acho que ela tem a ver com escolha. Porque para você fazer algo crescer, para você desenvolver algo, é necessário abrir mão de outras coisas. Nós, como seres humanos, não conseguimos desenvolver muitas coisas ao mesmo tempo. Então, se você quer ser uma pessoa muito produtiva em determinada área, você tem que ter a consciência de que isso é uma escolha. E escolha são 2 ou mais opções que colocam na sua frente. Você escolhe uma com a ciência de que está abrindo mão das outras. Então, é importante que você tenha consciência disso. Produtividade tem mais a ver com escolha do que a capacidade de abraçar o mundo. É mais sobre cortar coisas do que sobre adicionar coisas. A não ser que você seja uma pessoa que está tentando simplesmente levar uma vida de boa. E aí você vai manter todos os pratos na sua vida emocional, na sua vida de relacionamento, sua vida acadêmica, sua vida profissional, sua família, num estado basal. Aí tudo bem, ok. Agora, se você está buscando uma alta performance, uma produtividade um pouco além em determinada área, saiba que outras áreas vão ficar um pouco defasadas. Não tem muito o que fazer. Eu sempre lembro de quando eu trabalhava na P&G. Eu já trabalhei na P&G na linha de produção. E quando você está produzindo, já trabalhei na linha de Pantene e na linha de Oral-B. E quando você vai produzir algo, um SKU, que eles chamam, que é um tipo de produto, vamos dizer que estou produzindo o Pantene 400ml hidrocauterização. Eita, meu Deus! Restauração, que é mais fácil. E, enfim, esse é o produto que eu estou produzindo. A gente seta toda a máquina, ou seja, configura ela para produzir aquele produto específico. Não tem como eu produzir mais de um produto de uma vez em uma mesma linha de produção, em um mesmo equipamento. Não tem como, não dá. Então, quando você escolhe produzir uma coisa, saiba que você vai precisar abrir mão de outras. Inclusive, às vezes, pode ser que em determinada parte do seu dia você está focado em produzir algo e outra parte você está focado em produzir outra. Ok, tudo bem. Mas eu quero até ler aqui para eu não perder o fio da meada, porque eu anotei coisas importantes pra gente não esquecer. Imagina, eu coloquei um exemplo aqui.
Mulher trabalhando muito. Imagina que você é uma mulher e você quer focar a sua vida na construção de um patrimônio. Você tem seus 25 anos, você tá focado em fazer dinheiro, em crescer, alavancar a sua carreira. Então você tem que ter consciência que, inclusive, dependendo do nível de produtividade que você quer ter nisso, nessa área da sua vida, você não vai conseguir manter a sua alimentação tão em dia assim, seus treinos tão em dia assim, sua relação com os seus amigos, com a sua família. Não tem como você manter tudo em alta performance. Isso que eu acho que é o nosso problema. A gente busca a produtividade como se ela fosse uma capacidade a ser desenvolvida de manter todas as áreas da vida em alta performance. Quando, na verdade, para ter todo vídeo eu tô passando problema com a minha garganta, né? Não sei o que tá acontecendo, não. Pera aí, deixa eu pegar a garrafa d'água. São duas coisas. Passando problema com a garganta e com o calor, porque eu desligo o ar-condicionado pra não ficar o zum, zum, zum do ventinho aí no fundo, atrapalhando a cabeça de vocês. Mas não tem a menor condição, gente. Vai dando um suador, meu Deus, um negócio. Enfim, se você foca em uma determinada área, você tem que ter a consciência de que você vai defasar a outra. Isso não quer dizer que a outra vai estar completamente destruída. Você não precisa levar a um extremo tão grande assim, que você só vai ser capaz de focar em uma coisa na sua vida, não. Mas também não dá pra manter a alta performance em todos os pontos. Vocês entendem? Não quer dizer que você vai viver apenas de McDonald's, que você nunca mais vai sair com seus amigos, nunca mais vai olhar na cara deles, que você nunca mais vai visitar a sua família. Sabe? Não quer dizer isso, mas saiba que essas áreas vão ficar no seu estado basal. Não tem como você colocar alta performance em tudo isso. E aí tu imagina que tem essa mulher que tá focada na construção de patrimônio, desenvolvimento, e tem uma mulher que tá em casa, cuida da sua casa, mantém tudo funcionando, faz compras, arruma a casa, faz comida, cuida de tudo e ainda tem um filho, ou seja, cuida do filho, da alimentação dele, da educação dele, ir pra escola, enfim, um gerenciamento absurdo de coisas também. Daí você me diz, entre essas duas mulheres, qual é a mulher mais produtiva? Sabe? Não tem como você dizer, nossa, mas quem tá trabalhando, que está virando noites pra fazer dinheiro é mais produtiva. Não, só é um objetivo diferente. Ela fez uma escolha diferente. Mas a mulher que está em casa, cuidando da sua família, cuidando dos seus filhos, dedicando a sua vida ali, ela também é uma mulher produtiva. Só escolheu uma situação, uma questão diferente. Agora, querer ser uma mulher que é a melhor mãe do mundo, a melhor dona de casa, está tudo sempre limpo, nos conformes, que está sempre estudando, se atualizando e que é a melhor no seu trabalho e que está lá construindo a sua vida profissional em alta performance. Cara, isso é muito desgastante. Se você tentar fazer isso, duas uma. Ou você vai conseguir por um tempo e daqui a pouco você vai debilitar absurdamente a sua saúde. Algum lugar vai ter que pagar o preço por isso daí. E isso vai te fazer parar com tudo. Ou então você vai perceber que você não consegue ser bom em todas as coisas. Ou boa em todas as coisas. Alguma coisa vai acontecer nesse meio do caminho. Então, pra mim, eu entendi que produtividade é escolha. E são momentos da vida. Não quer dizer que você escolheu uma coisa e você tem que ficar com isso pro resto da vida. Não, são escolhas. Eu sempre lembro da Cris Junqueira, porque ela fala que ela não tem babá, ela é CEO da Nubank, né? Eu acho que não é CEO mais, mas enfim, é gigante. Mulher absurda. E um baita exemplo de produtividade, né? E aí ela sempre fala que não tem babá, ela tem 4 filhos... Ela é CEO de uma empresa absurdamente em crescimento, gigantesca, enfim, que já abriu bolsa, um bagulho, um fenômeno. E aí você pensa assim, mano, como que essa mulher consegue... Parece uma baita mãe, tá? Como que essa mulher consegue dar conta, assim, de tantas coisas, sabe? Mas com certeza, se tu parar pra pensar, se tu questionar ela, eu nunca tive esse privilégio, né? Seria ótimo, seria maravilhoso. Mas eu acredito que ela... não cuida da casa dela, por exemplo. Não consigo ver
que ela dá conta de ir no mercado, de comprar as coisas, de saber o que tá faltando, de varrer um chão, de... Não faz. Alguma área da vida ela precisa delegar, porque senão não tem como. Sabe, a área da saúde, por exemplo. Eu acredito que existe alguém que cozinha pra ela. Eu acredito que existe uma academia na casa dela. Ou seja, facilitadores que ela conseguiu implementar na vida por conta de um momento de alta performance e produção na carreira dela, que alavancou ela a tal nível que hoje ela até consegue manter uma alta performance no trabalho e como mãe, ou seja, para a família dela, para o marido dela. Mas muitas outras coisas aí estão sendo delegadas. Só que você não vê ela falando sobre isso. E é normal, gente. Ela fala no Instagram e da vida dela, assim, com uma certa limitação, é óbvio. Ela não é uma influenciadora, né? Só que as pessoas, às vezes, não param para pensar que tem muitas coisas aí, muitas engrenagens rodando aí que não está na responsabilidade dela. Existem outras pessoas ajudando ela a fazer a vida rodar. Daí me vem você, entendeu? Querendo dar conta de tudo. Não tem como. Aí você pode pensar, mas ela é CEO da Nubank, gente. Eu trabalho aqui na esquina de casa e não tô conseguindo dar conta. Misericórdia, Jesus. E aí eu tenho algo pra te dizer também. Sabe com quantos anos que a Cris Junqueira foi ter o seu primeiro filho, a sua primeira filha? Depois de bem velha já. Bem velha não, gente. Oh, meu Deus do céu. Não estou te chamando de velha, Cris. Enfim, depois de uma certa idade, sei lá, ela já tinha os seus 30 e poucos anos. Gente, eu preciso prender o meu cabelo, fazer alguma coisa aqui, porque eu estou passando mal de calor. Eu vou ter que ligar o ar-condicionado. Peraí. Não vai ter condição. Me desculpem. Ai, Deus amado. Enfim, depois de uma certa idade que ela foi ter a sua primeira filha. O que isso quer dizer? Ela passou longos anos, presta atenção nisso, longos anos produzindo em alta performance na sua carreira, dedicando a sua vida àquilo ali, sacrificando inclusive em alguns momentos o seu relacionamento, porque eu já vi ela contando que ela fez MBA, sei lá, fora do país e o marido ficou aqui. Ela inclusive casou durante esse tempo, ela veio no Brasil, casou e voltou para continuar estudando. Então existiu um longo período de sacrifício e uma alta produtividade nessa área profissional da vida, o que fez com que ela ganhasse eficiência, porque a eficiência vem do excesso, da quantidade, em termos de quantidade e quantidade de tempo mesmo, em produção. Então o que acontece? Hoje ela já tem um alto nível de eficiência no seu trabalho, o que permite que ela também consiga ser uma ótima mãe. Que eu estou dizendo que ela é uma ótima mãe, mas eu não convivo com ela, posso estar errada. Mas é o que me parece. Por quê? Porque ela já tem uma certa habilidade com a área dela de trabalho. E ela já está, por exemplo, no quarto filho. Muito provavelmente a primeira foi muito mais difícil do que a quarta. Então, assim, vocês conseguem entender que existem momentos da vida? A Cris Junqueira, que eu usei aqui como exemplo, não começou aos seus 21 anos abrindo o Nubank ao mesmo tempo que tinha o primeiro filho, ao mesmo tempo que casou, ao mesmo tempo que... Não! As coisas foram acontecendo em blocos de tempo, em blocos de escolhas de produtividade. E essa é a questão, é isso que eu quero trazer para vocês aqui. Que entendam que produtividade é muito mais sobre selecionar o que você quer do que adicionar, do que desenvolver uma habilidade de adicionar muitas coisas. Com o tempo, conforme você vai ganhando eficiência numa coisa e em outra, você consegue adicionar algumas coisas, você consegue mudar o seu foco do que você está fazendo. Eu lembro, por exemplo, também que quando a gente trocava na linha de produção, que ia fazer o changeover, que a gente chamava, ia mudar o formato, tinha uma perda ali, uma perda de tempo, uma perda, porque quando
colocava o produto para rodar, a máquina para rodar, o novo produto que a gente fez, que a gente tinha que mudar tudo, dependendo do produto, a gente tinha que mudar peças, a gente tinha que mudar a configuração da máquina. Isso exigia um tempo e cada vez que a gente fazia um novo changeover, a meta era que ele fosse mais eficiente, porque você faz e aquilo vai melhorando, ou seja, que ele leve menos tempo, que gere menos prejuízos quando bota a linha para rodar. E quando a gente colocava a linha para rodar, normalmente dava um problema ou outro. Porque mudanças de foco, mudanças do que você está fazendo, do que você está querendo produzir, exigem a sua consciência de que isso pode te custar tempo, pode te custar erros, pode te custar baixa eficiência no que você está fazendo. Porque coisas novas, sabe? Mudanças geram isso. E é onde eu quero chegar com essa informação. Se você é uma pessoa que cada dia que passa, você muda o seu foco, hoje eu quero ser uma excelente mãe, mas semana que vem surgiu uma vaga lá na empresa, não. Semana que vem então tô focada aqui, o próximo mês é meter bala, porque eu quero ser uma excelente profissional. Isso é uma mudança de foco. E você precisa entender que você vai precisar se adaptar nesse processo. A gente não tem essa capacidade fluida, como a gente acredita que deveria ser, de sair de um foco para outro sem que haja resquícios, sem que haja algum tipo de prejuízo nesse processo de adaptação. Então, por isso que às vezes é interessante que você coloque um tempo em que você quer ficar focada em cada coisa. Sei lá, vou ficar aqui 6 meses estudando para passar no vestibular tal, vou ficar aqui 6 meses focada na minha família, Coloque esses tempos para que você tenha clareza do que você está tentando produzir e não fique mudando o seu foco de produtividade ao longo do tempo, todo dia, cada dia você está tentando produzir uma coisa diferente, porque isso vai te custar caro. No final das contas, você não vai conseguir ganhar eficiência. Porque para você ser eficiente em algo, para uma linha de produção, depois de um changeover, de uma mudança de formato, rodar bem, ela leva um tempo, até que ela pegue o jeito, até que todas as peças estejam no lugar certinho, a configuração esteja perfeita. Gente do céu, é um negócio tão doido que, sei lá, a gente rodava 5 formatos. A gente tinha todo o padrão de qual é o que tem que estar configurado na máquina, tudo bonitinho. A gente colocava tudo bonitinho e o negócio não rodava direito. Por quê? Porque cada mudança é única. Aparecem coisas diferentes, problemas diferentes para você resolver. Então é por isso que inclusive existe um planejador numa linha de produção que pega os dados daquilo que a empresa tem que fornecer para o mercado e tenta colocar na linha de produção o mínimo de changeover possível. Por quê? Porque é perda de tempo. Perda de tempo. Mudar demais traz as suas consequências na eficiência daquilo ali. E é assim na sua vida também. Então defina, tenha clareza do que você está querendo produzir. Você quer ser uma pessoa produtiva? Ótimo. Você já entendeu aqui que produtividade não é sobre fazer mais em menos tempo. Produtividade é sobre fazer crescer, desenvolver algo. Pegar algo aqui, quando entrava lá, a pasta de dente começava com os ingredientes separados. Açúcar, não sei o que. E misturava tudo e passava por toda uma linha até que ela saía uma pasta de dente dentro da caixinha pronta para ir para o mercado. Ou seja, isso é produção. O ato de pegar algo e desenvolver e fazer crescer. E quanto mais você produz, mais eficiente você se torna. Mas você precisa entender que não é sobre fazer muito, é sobre fazer bem uma determinada coisa que precisa estar claro diante de você. Por isso as perguntas do início. O que você quer fazer? O que você quer produzir, já que você quer ser produtivo? Você já tem bem claro na sua cabeça o que você quer produzir nesse determinado tempo? O seu ano, dentro do seu ano de 2025, o que você quer produzir? Quais são as ferramentas necessárias para produzir essa coisa? Os seus comportamentos, as suas atitudes? O que você precisa fazer para produzir isso? Quanto tempo você vai ficar em cada bloco
de produtividade. Então, enfim, gente, eu acho que é muito importante a gente conversar sobre isso, porque são tantos conteúdos de produtividade que a gente assiste aqui, são tantas dicas que às vezes são realmente muito boas. Organizar a sua agenda, fazer tal coisa. Tem muita coisa boa, tem muita coisa ruim também, tá? Eu vou dizer, tem muita coisa que é completamente inútil. Se você for seguir todas as dicas e hacks aí de produtividade, você vai ficar maluco, você vai ficar mais fazendo ferramentas do que vivendo a sua vida de fato. Inclusive, eu posso fazer um vídeo falando sobre dicas de produtividade que eu já vi em livros que são, assim, completamente sem lógica. Você vai perder o tempo da tua vida fazendo aquilo ali. Mas, enfim, não é sobre as ferramentas. As ferramentas, elas te ajudam quando você já tem o que você quer produzir. Quando você já entendeu a essência da produtividade. Enquanto você estiver achando que produtividade é sobre fazer muito, você não vai conseguir ser produtivo. Entende? Não vai. Por quê? Porque você nunca vai ganhar eficiência em nada. Porque quem faz muita coisa não fica bom em tudo. Eu sei que a gente quer fazer isso. Eu sei que você quer focar em 10 coisas ao mesmo tempo. E você quer ficar bom nas 10 coisas. Mas eu preciso te dizer, não dá. Não dá. O seu foco precisa ser O seu foco precisa ser focar, é ótimo. O seu foco precisa ser mirar em uma ou duas coisas em que você quer ter alta performance e deixar as outras coisas num estado basal, mas sabendo que você vai pecar naquilo dali. E, gente, eu fiz tanto isso, assim, eu tava tentando manter tudo. Uma alimentação muito perfeita, tudo funcionando muito bonitinho e o treino tudo muito bonitinho e, tipo assim... Eu simplesmente percebi, isso não vai dar certo não, preciso ser mais produtiva. Como que eu faço pra ser mais produtiva? Como que eu faço pra ser mais produtiva? Era por isso que eu entrei na pira da produtividade, porque eu queria fazer muita coisa. Eu queria dar conta de tudo, que meu corpo estivesse ótimo, que a minha saúde estivesse ótima, que meus estudos estivessem ótimos, que meu trabalho estivesse ótimo. Eu queria dar conta. E eu ainda pensava assim, meu Deus, eu ainda não sou nem mãe. Imagina quando eu for mãe, que loucura. Como que eu vou adicionar mais essa coisa? Eu preciso aprender a ser produtiva agora, porque quando eu for mãe, lascou. Eu preciso só adicionar, mas se eu já tô ladeira abaixo agora, você imagina ter que adicionar mais uma coisa. Então eu percebi que eu estava fazendo tudo errado. Eu nunca ia me tornar eficiente no meu trabalho, que é estar aqui gravando vídeo para vocês, se eu não focasse nisso daqui e abrisse mão de outras coisas para gastar mais tempo aqui. Antes, eu gravava um vídeo e ele levava horas para eu gravar. Olha, Deus do céu, eu ficava aqui falando e cortava, e tá errado, não tá bom, vai, fala de novo, não tá bom, vai, fala de novo. E depois era mais horas para editar. E agora eu gasto tempo, invisto tempo estudando e tirando o celular para ajudar a minha mente, né, deixar mais fluido novamente. Eu tenho vídeos aqui no canal falando sobre isso, esse meu processo da melhoria da minha capacidade cognitiva de aprendizagem e o quanto tirar as distrações das redes sociais tem me ajudado nisso. Então, hoje eu invisto mais tempo estudando, eu tirei as distrações para melhorar a minha capacidade cognitiva e agora eu consigo gravar um vídeo sem nem editar. Ou então, ter que juntar só um vídeo no outro, porque eu dei alguma pausa, porque eu fiz alguma coisa. Isso tá me fazendo me tornar mais eficiente nisso daqui. Mas por quê? Porque eu abri um pouco de mão da minha alimentação. Existem algumas coisas que eu não posso abrir mão. Por exemplo, o meu sono. Eu sei que ainda... Você precisa se conhecer. Isso é algo bem importante. Às vezes, você, sei lá, tem alguma intolerância, né? O seu intestino não funciona muito bem, você precisa ter muita atenção com a sua alimentação, mas você até consegue dormir ali 6 horas por noite e não morrer por causa disso. Eu vou dizer que é bom? Não é bom. Mas talvez você precise fazer isso em determinado momento da sua vida, se o seu foco é, por exemplo, trabalhar e construir coisas. E talvez você vá precisar dormir talvez um pouco menos. Mas se a alimentação é algo que é primordial para você, você tem mais dificuldade na alimentação, ela tem um impacto maior na sua vida do que o seu sono, por exemplo, então foque mais na alimentação e tente manter o seu sono no estado basal. Você também não vai dormir 4 horas por noite, porque isso vai dar ruim. Dá ruim, entendeu? Não vai dar certo. Agora, eu já sou diferente. A minha alimentação, eu tenho uma genética que me favorece muito, muito.
eu sou bem magra, eu não preciso treinar muito para ter um corpo saudável, bonito, eu não preciso ter muito cuidado com a alimentação para as coisas, para eu funcionar bem. Então, assim, eu deixei um pouco de lado a minha alimentação. É óbvio que eu não me alimento de McDonald's o tempo todo, mas ela caiu um pouco de qualidade, ela tá no seu estado basal. Mas o meu sono eu não posso abrir mão, porque se eu não dormir direito, eu não funciono bem, eu não penso bem, eu não consigo gravar um vídeo, eu não consigo estudar. Então você precisa se conhecer e olhar para as áreas da sua vida em que você pode abrir mão, ou então essa daqui eu não posso, eu preciso manter isso daqui. Enfim, eu realmente espero que eu tenha ajudado você de alguma forma a se tocar para a sua vida de que produtividade não é sobre fazer muito, é sobre fazer com qualidade. Deixa eu ver aqui se eu esqueci alguma coisa. Era isso. Não esqueci nada. Que coisa bonita. Vocês estão vendo? Tô olhando cada vez menos pro meu caderninho. Ah, gente, isso aqui tá ficando muito bom. Tá muito bom, entendeu? Por quê? Foco, concentração. O que eu falei naquele vídeo que eu vou deixar linkado aqui embaixo. Os vídeos que são importantes de vocês assistirem. Se inscreva no canal para você não perder nada, porque eu tenho compartilhado muita coisa muito legal por aqui. E eu já disse para vocês que depois de adulto, a nossa neuroplasticidade cai muito. E a quantidade de esforço que a gente precisa fazer para aprender algo novo é muito maior. Então, na verdade, existe um estudo que diz que o adulto, depois dos 20 anos, nessa situação em que eu expliquei para vocês, ele só aprende com foco e concentração. Se não tiver foco e concentração, ele não aprende. Então, eu estou tendo que eu já não faço a menor ideia. Não faço a menor ideia porque eu comecei a falar disso aqui. Me perdi, gente, total. Eu fui me engrandecer aqui falando que a minha mente tá funcionando super bem. O negócio perdeu o ritmo, mas eu acho que eu ia falar, né, que tem um vídeo, inclusive, que eu falo aqui sobre isso. Essa questão do foco, depois de adulto, a importância disso para você produzir, para você ser produtivo, para você aprender, para você se desenvolver. E eu vou deixar todos os vídeos linkados aqui embaixo. Não deixe de se inscrever e se inscrever também. Coloque seu e-mail aqui no link que tá aqui embaixo, que tá escrito que é pra você receber as minhas cartas semanais com dicas de produtividade gratuita todo domingo no seu e-mail, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!